Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui para mais um episódio do Folha Talks. Eu sou a Lara Coni E eu sou a Isabela Zanella. e hoje a gente tá aqui com o Fábio Félix. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Vocês sabem, né? Estou deputado distrital pelo PSOL no segundo mandato. Tenho muito orgulho de ter sido, na última eleição, mais votado, não só da eleição, mas da história do DF para deputado distrital e cumprindo essa missão importante, atuando na Câmara Legislativa do DF. Estou à disposição de vocês para a gente poder conversar hoje. Perfeito, Fábio. Então, já para começar assim, para a gente começar a nossa conversa, a gente fazer uma coisa bem dinâmica, eu queria te perguntar uma coisa que a maioria das pessoas sempre começa perguntando, né? Como que você decidiu que você ia virar político? Qual que foi a chave, o ponto de virada que fez para você se tornar político? A gente acaba tendo um distanciamento muito grande da política, né? Assim, a política, a gente vê ela, especialmente a política institucional, a gente vê ela lá em cima, Congresso Nacional, Câmara Legislativa, muitas vezes a gente mal sabe o que acontece lá dentro, né? Então, esse distanciamento faz com que a gente não se sinta pertencente a esse espaço, né? Só que eu acabei tendo uma experiência política diferente. Minha trajetória veio muito do movimento social. Eu comecei a militar no movimento estudantil, dentro da UNB, na Universidade de Brasília, participar, ter um ativismo, entender que era importante na universidade pública a gente lutar em defesa dela, para que ela tenha financiamento, recurso, qualidade, que a ciência possa ser prioridade, ter investimento. Então, essa experiência na universidade foi muito importante para mim. E também o fato de eu ser uma pessoa LGBT. Isso também foi uma experiência, digo, humana para mim, né? Porque quando eu saí do armário para minha família, eu percebi que eu não tinha direitos garantidos na sociedade, né? Quando eu saí do armário, não existia o que existe hoje, por exemplo, o direito ao casamento civil, não existia a criminalização da homotransfobia, né? A gente passava por debates assim gigantescos no Brasil em relação à cidadania das pessoas LGBTs. Então, assim, as pessoas não tinham praticamente nada. Você não tinha igual você tem hoje lá no mainstream da mídia, cantores, cantoras, gente se expressando, sabe? Então, eu acho que aquilo foi importante também para mim. Eu falei, para ser uma pessoa LGBT em plenitude, eu preciso me posicionar. E eu acho que dali eu resolvi começar a me posicionar politicamente. Aí eu acho que foi essa trajetória que me trouxe para a política institucional. Sempre uma condução na via social, sempre buscando o melhor para muitas minorias, que é um dos postos que você tem muito, você se manifesta muito por meio da visibilidade dessas minorias, né? Eu queria te perguntar, teve alguma outra coisa durante a sua infância, a sua adolescência, que moldaram realmente os seus valores para dentro da política? Alguma coisa assim relacionada a isso? Eu acho que sem dúvida, assim, dentro da experiência de ser uma pessoa LGBT, a gente não nasce LGBT com 18 anos, né? Eu saí do armário com 16. Então, na infância, você sofre muita homofobia, né? Nos espaços, da escola, nos espaços da família. Então, aquilo é uma experiência que acaba te moldando. Você tem que responder. São pequenas coisas, né? Que você acaba esquecendo ao longo da sua trajetória. Só que aquilo vai fazendo com que você seja a pessoa possível lá no futuro, né? Porque é um comentário que eu lembro, esses dias eu estava lembrando de um comentário, porque pensando um pouco sobre as coisas da infância, porque eu li um livro recente de um autor que ele vai contando a infância dele e como o pai, né, e a família reprimiam ele na infância por ser uma pessoa LGBT, por ser um menino gay. E aí eu lembrando assim que quando eu andava muito com as meninas na escola, e aí eu lembro que teve um tio meu que falou pra mim assim, mas você tem que parar de andar com as meninas, esse é o seu problema. Faz Você anda com as muito meninas isso. na escola. E aí você fica, nossa, o problema é andar com as meninas, né? Aí depois alguém falou pra mim, o seu problema é que você é muito comunicativo. E aí as pessoas acabam tendo uma visão. Então eles vão encontrando problemas pra não respeitar aquilo que você realmente é, né? Então aquilo pra mim, eu acho que isso foi uma coisa que foi me moldando. Por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de política. Minha mãe fala que eu era meio maluco. Porque eu, com, sei lá, com 9 anos, 8 anos, assistia TV Senado. Gostava de acompanhar o que acontecia na política institucional também. Então eu sempre gostei da política, eu sempre entendi a participação política como decisiva. E desde sempre mesmo, eu lembro na minha cabeça como algo importante. Então eu acho que isso também foi me direcionando de alguma forma para entender a política como um espaço importante. E obviamente, a gente precisa mudar a política, não adianta ocupar ela se a Exatamente. gente fosse mais do mesmo, né? Que já tem um monte de gente mais do mesmo. Então, é importante, inclusive, as novas representatividades nos espaços de poder, né? Para Sim. direcionar políticas públicas. Então, eu vejo isso como algo que pode mudar a história, né? A participação política institucional e a participação política geral na sociedade, como Exatamente. movimento, né? Você, inclusive, comentou, né, sobre o movimento estudantil, sobre o seu período da UNB.
Como você vê, né, que sua trajetória começou lá no UNB, como você vê esse seu período de faculdade afetando suas decisões atualmente? Nossa, foi muito importante para mim, porque eu cursei serviço social, né, que é um curso que eu tenho um carinho, um amor enorme, né? Eu sou assistente social de carreira, sou servidor público do DF, trabalho na Secretaria de Justiça como assistente social e estou deputado, mas eu sou assistente social. E é uma área que você começa a desvendar vários problemas estruturais da sociedade. Você começa a entender quais são as contradições que produzem tanta pobreza e tanta desigualdade social. Né? E essas contradições têm a ver com elementos da sociedade que são assim fundacionais, importantes na nossa sociedade, né? Que faz com que a gente tenha tanta população em situação de rua, que faz com que a riqueza fique concentrada em poucas pessoas, enquanto a maioria da população não tem acesso à cidadania, a direitos, a trabalho. Então, a gente vai estudando isso. Então, acho que o serviço social me deu muita reflexão crítica para pensar a sociedade e também a experiência da universidade, né? Conviver na universidade, né? A universidade é um espaço muito plural, você participa de projeto de extensão. Eu lembro que no primeiro semestre na UNB, eu participei de um projeto de extensão orientando alunos do ensino público já. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, orientando alunos do ensino médio sobre prevenção nas ISTs. Então, assim, que era o polo de prevenção da UNB, a gente visitava as escolas, era saúde e prevenção nas escolas. Então, aquilo vai te politizando, não no sentido da política institucional, mas de pensar políticas públicas, de entender a importância da universidade, da ciência, você participa de projetos de pesquisa, e no movimento estudantil, né? Porque eu fui participando do Centro Acadêmico de Serviço Social, eu cheguei a ser coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UNB, então eu fui vivenciando a universidade, que eu acho que é um espaço muito importante, foi muito rico para a minha formação. Com certeza. E o que você aprendeu sendo coordenador do DCE? E você ainda aplica isso no seu mandato? Com certeza. Sendo coordenador geral do DCE, eu aprendi que a gente precisa se organizar coletivamente, né, do ponto de vista do movimento, para fazer diferença na sociedade, para mudar a sociedade. A mudança ela não é individualizada. Uma pessoa não muda o mundo, né, a gente muda o mundo coletivamente. Então a gente vai formando as pessoas. Nosso mandato, eu acho que ele é um mandato de formação. As pessoas entram no mandato, mas a gente não quer que as pessoas sejam um funcionário do mandato. A gente quer provar, né, e quer ganhar as pessoas para um projeto político, para que elas acreditem que outra sociedade é possível, para que elas entendam que a gente precisa enfrentar a desigualdade social, que defender a diversidade é importante, para que elas vejam isso com empatia no cotidiano, né? Então acho que o nosso mandato tem esse caráter de formação coletiva, assim como eu tive lá no DCE, porque eu aprendi com outros coordenadores do DCE, a gente teve um aprendizado coletivo muito grande, né, que a luta fora das instituições ela é fundamental. E aí no nosso mandato tem uma coisa que a gente aplica que é muito legal, que é o mandato pé dentro, pé fora. É um pé dentro da instituição, participando de toda a elaboração legislativa, de forma muito criteriosa, séria, consistente, mas ao mesmo tempo um pé fora, em diálogo permanente com a sociedade civil, com as organizações da sociedade, com o movimento social, com as pessoas. Então, a gente vai mesclando essas duas atividades, né? Um pé dentro e um pé fora, para ter um mandato conectado com a realidade. Com certeza. Um dos principais locais que a gente tem muito acesso em relação a esses movimentos sociais, tem essa coisa de pé dentro, pé fora, o que tem dentro da instituição e fora, é extremamente importante, né, pra gente ter mais visibilidade dessas minorias. Sim. Só que o problema é que muitas vezes existe ainda um estigma relacionado a instituições públicas, como você bem disse, a UNB e outras coisas. E como que você acha que isso afeta diretamente na formação dos estudantes e, enfim, dos brasileiros em geral? Olha, quando eu entrei na UNB, isso faz muitos anos, né, para estudar minha graduação, não existia tanto esse estigma. A Universidade Federal era o sonho de todo mundo, né, e era um sonho que as pessoas batalhavam e lutavam muito para estar na Universidade Federal. Pensa, tem uma série de privilégios ali, né? Você vai estar numa universidade gratuita, que geralmente são as melhores do Brasil, né? A UNB está entre o 8º e 11º lugar das melhores universidades do país, figura nas melhores universidades da América Latina, quer dizer, ensino em várias áreas é ensino de ponta, né? Você pega a área de geologia da UNB, é uma área assim, extremamente surreal, assim, extremamente importante, o curso de medicina, o curso de direito, ciência política, o curso de serviço social, até das avaliações do MEC e outras avaliações. Você tem muitos cursos de alta qualidade na universidade, né? Então a universidade era um sonho. Eu acho que num período recente, nos últimos 7, 8 anos, a universidade tem sido vítima de muitos ataques, né, que tem gerado essa estigmatização. Setores
que não gostam da educação pública, que são contra, primeiro, a educação pública, querem desmoralizar a educação pública, desqualificar a educação pública, começam a atacar a universidade inventando uma série de histórias sobre elas. Primeiro é que a universidade teria uma uniformidade ideológica, ou seja, que ela teria uma posição única. Isso é uma mentira de um tamanho que não tem explicação. Eu vivi a universidade, eu vi o DCE sendo dirigido por forças de movimento estudantil de direita e de esquerda. Tinha um grupo que era Aliança pela Liberdade que dirigiu o DCE há muitos anos. Né? E era normal, tinha os embates no movimento estudantil, gente de direita, gente de esquerda, gente que defendia governos de direita, governos de esquerda. A universidade é um espaço plural, onde as pessoas expressam a pluralidade. O que a universidade não aceita, até porque isso não combina com a construção do conhecimento, é autoritarismo. Né? A universidade realmente foi um polo contra a ditadura militar. Porque como é que você constrói conhecimento se ele é domesticado? Se ele é controlado? Isso não é possível. Então o conhecimento não combina com autoritarismo, mas o conhecimento ele é aliado número 1 do pluralismo. Exatamente. Então o pluralismo de ideias é fundamental. E eu vivenciei isso na universidade, né? Esse pluralismo de ideias e a forma como as pessoas viam isso. Então isso eu vejo que é uma visão de fora. Geralmente quem faz esses ataques, né, tem muito vídeo, lacração na internet com esses ataques. Quem faz esses ataques nunca pisou de fato para vivenciar a universidade brasileira. Ou entrou lá para fazer as gravações, ou tá lá para fazer esse tipo de recorte muito descontextualizado da universidade. Eu defendo muito a UNB, ela foi importante na minha formação. Eu entrei lá na graduação, no mestrado e depois iniciei o doutorado na UNB. Então, assim, e eu vejo gente com formação de ponta em várias áreas, produzindo conhecimento. Gente, como essa universidade foi importante na Covid, para orientar o Distrito Federal inteiro, né? E a universidade brasileira, né, foi importante, a ciência, para a produção da vacina, para as medidas preventivas, para estudos pós-Covid, pandemia. Até hoje tem muita gente debruçada nisso. Quer dizer, eu conheço gente de altíssima qualidade produzindo coisas ali que vão transformar e tem transformado a sociedade e que estão hoje na Universidade Pública Brasileira. Então, assim, a gente não pode acreditar nisso e a gente tem que trabalhar para que esse tipo de ideia não prospere, né? E não alimente mais essas teorias contra as universidades federais. Exatamente. E eu acho que, ainda assim, na mesma linha, eu acho que tem outro tipo de ideia que está sendo disseminada, principalmente entre os jovens, né, que é a galera que vai para a faculdade, que é esse afastamento mesmo da política. Você acha que essas ideias contrapõem, funcionam juntas, né? E você acha que existe mesmo esse afastamento? Eu acho que existe, porque o afastamento da juventude da política, ele é maravilhoso para quem quer se manter no poder. Né? O projeto político hegemônico, majoritário na sociedade, que quer ficar no poder, prosperar no poder, aqueles mesmos grupos políticos e econômicos que querem ficar no poder, eles querem que a juventude não se interesse pela política. Porque quando a juventude se interessa pela política, começa a haver transformação na sociedade. Porque a juventude começa a entender, começa a questionar, começa a criticar. Se começa a ter muita importunação na política. Então, esses grupos não querem a juventude na política. Então, para eles é muito bom estimular que a juventude fique mais apática, fique mais isolada, individualizada, não se posicione, não se paute. O que nós queremos é o contrário. É mais renovação, é mais juventude na política, é mais mudança. E eu acho que esse é o contraponto. Então, serve a esse projeto político majoritário, que sempre esteve no poder no Brasil, serve a juventude estar fora, estar desinteressada, sabe? Exatamente, a gente vive muito isso, muitos jovens que tem aqui na nossa escola fora também são muito apáticos em relação a essa questão política. E como que você acha que o legislativo pode atuar assim para estimular realmente os jovens a participarem mais da política e de qualquer forma serem mais ativos em relação a essa questão? Tem uma coisa preliminar em relação ao legislativo que eu acho que é importante a gente falar. O legislativo é um espaço plural. Por exemplo, nós temos aqui no DF 24 deputados distritais. Nós temos no Senado 81 senadores. Na Câmara Federal, 513 deputados federais. Então, o legislativo não é um bloco único, uniforme, né, de posições. Então, ele é muito plural. Tem gente no legislativo que não está nem aí para a participação política das pessoas e tem gente que está muito interessada e quer estimular essa participação política. Então, o legislativo é um polo ali, um espaço em disputa permanente. A gente está disputando política também no legislativo. E eu acho que o positivo do legislativo é que a juventude pode enxergar exatamente essa diversificação de ideias que está materializada lá no poder legislativo. Os discursos que se confrontam,
o debate sobre projetos de lei, as diferentes visões. Então, o debate sobre militarização das escolas públicas, ele aconteceu no Legislativo. Isso. E aí você vai ver as pessoas colocando as diferentes posições. O debate sobre direitos da comunidade LGBT, o debate sobre escala 6x1, né, e o impacto dessa escala na vida do trabalhador. Isso acontece no Legislativo. E eu acho que isso pode interessar, captar, conectar a juventude, independente da sua posição ideológica. Inclusive, Exatamente. eu acho que isso tem que conectar a nossa juventude para entender a realidade. Né? Óbvio que eu tenho um viés, porque o Legislativo tem pluralidade. Então, eu tenho um viés, o meu ponto de vista. E é importante que as pessoas tenham transparência também em relação àquilo que elas defendem. Então, eu acho que o positivo do Legislativo, o atrativo do Legislativo, é essa diversificação de ideias que produz muito debate político. E eu acho que isso pode atrair a juventude. O que a gente precisa é mostrar para essa juventude que é importante participar. Participar de várias formas, através do voto, obviamente, né? Então, quem vai fazer 16 anos esse ano até 4 de outubro já pode votar. Tem até semana que vem para tirar o título. Maio, eu não sei quando vai ao ar o podcast, mas tem um período, né, até 6 de maio para tirar o título. A gente tem as pessoas podendo participar de movimentos coletivos, seja de um grêmio estudantil, seja de outros coletivos temáticos que você pode participar na sociedade, porque tem vários. E você pode participar também sendo candidato. Né, começando a disputar a política, se organizando o seu grupo, as pessoas que pensam como você, discutindo, pensando em propostas para disputar o legislativo também, isso é importante. Eu comecei muito jovem, a primeira vez que eu disputei uma eleição, eu tinha 20 anos. Nossa, muito jovem, muito jovem. Pois é, e você falou muito sobre essa polarização, né, que tem no Legislativo. E saindo um pouco dos jovens e tudo mais, pensando nessa polarização que eu acho que é excessiva, né, é bem aparente. Como você lida com isso? A polarização, ela tem duas características. Uma eu vejo como positiva. Sim. Politização. As pessoas estão politizadas, as pessoas estão atentas à política como nunca. Eu já fui candidato, como eu falei, a muitas eleições, né? E eu comecei a participar da política muito cedo, assim, e eu lembro que as pessoas não estavam nem aí, a apatia era geral. Por exemplo, não existia a declaração de voto em candidato em janeiro, no ano anterior. Agora, o povo já está declarando voto, já sabe quem vai votar, já está participando, já sabe para qual caminho vai seguir. Então, isso gera um nível muito grande de politização na sociedade. Eu percebo isso. Por outro lado, a polarização ela gera um certo... Eu vou usar esse termo aqui, mas não é contra ninguém. Ela gera um certo emburrecimento. Porque as pessoas param de escutar um pouco o outro lado. Elas param de pautar a sua leitura social, política, das políticas públicas, empatia, escuta, diálogo. Eu já ouvi várias vezes de deputados falando assim, eu concordo com seus argumentos, mas eu não posso votar, porque você sabe como é que é o meu lado, né? Se eu voto nessa proposta, eles vão pra cima de mim. Mas você tá certo. Então, quer dizer, quando você tá certo e as pessoas não podem concordar com você, tem alguma interdição no diálogo aí que ela não é boa para a política. E ela não é boa para os resultados da política. Então, isso é algo importante da gente levar em consideração. Eu acho que isso é muito negativo. Além da extrema polarização estar levando a um contexto de violência. A gente tem o aumento da violência política e isso impacta muito os grupos minorizados. A gente queria perguntar uma coisa, claro que vai abranger diversos tópicos. É uma pergunta assim que a gente pode aprofundar mais. Mas como que você imagina, na sua perspectiva, o que o Brasil precisa mudar hoje em dia, na sua opinião, assim, o mais essencial? Nossa, é uma pergunta, né, grande, né? Porque ela pega muitos elementos, né? O Brasil é um país de tamanho continental, gigantesco, que tem muitas contradições regionais, né? Antes da gravação, a gente falava do Enem, né? Imagina, uma prova só para um país inteiro, com tantas contradições, especificidades, características regionais específicas, né? Você vai do Pará ao sul do Brasil, isso muda completamente, né? As realidades, a economia, a lógica de funcionamento. Então, é um país muito grande, com muita diversidade cultural e que tem tantos problemas sociais históricos. Mas eu vejo um deles como fundamental para a gente mudar na realidade brasileira, que é a desigualdade social. Nós temos uma desigualdade, né? O capitalismo brasileiro ele é extremamente desigual e ele não garante oportunidade para as pessoas. As pessoas não têm possibilidade de ascensão social quase que nenhuma, né? Porque a gente tem um modelo tributário que ele tributa o consumo e ele tributa os mais pobres.
os mais ricos não são tributados, não ajudam a pagar a conta que o Estado garante às políticas públicas. Então você tem recentemente algum avanço de tributação dos mais ricos, mas a gente tem o que se chama na discussão tributária, que é a discussão dos impostos, tributação regressiva. Quer dizer, quem ganha menos percentualmente paga mais, e quem ganha mais não contribui, não paga nada. Mesmo em outros países do capitalismo no mundo, os países têm contribuições mais progressivas. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Tem um exemplo da Finlândia. Óbvio que a Finlândia é um país que já tem muita igualdade, né? É um país capitalista, mas com muita igualdade. Na Finlândia, por exemplo, se você passa num radar de carro, né, de multa, o radar vai calcular a multa a partir da renda. Então, se vai ser um milionário vai passar no radar, ele pode pagar 200 mil euros de multa, né, por velocidade. Se uma pessoa da classe média ou mais pobre vai passar no radar, ela vai pagar 100 euros de multa. Então é uma diferença completa. Aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ter todos os sistemas progressivos agora, mas a gente precisa ter um modelo tributário que garante que as pessoas tenham oportunidade. Então acho que isso é a primeira possibilidade, um pouco mais de igualdade o Brasil precisa buscar. Mas a gente tem uma elite muito mesquinha, uma elite fechada. Os 1% no Brasil da população extremamente fechados, encastelados nos seus privilégios e que não pensam no desenvolvimento nacional. Eu acho que talvez esse seja um dos principais problemas brasileiros hoje. Com certeza. Inclusive tinha um projeto seu de lei, né, que falava sobre taxar as embarcações Sim. E aí como é que você acha que isso é um começo para... Com certeza, a gente tem que pensar algumas áreas onde você pega os mais ricos, né? Eu tenho esse projeto de taxar os jatinhos e as embarcações de luxo. Olha que eu não estou colocando todas as embarcações, não, né? O Lago Paranoá tem uma das maiores frotas proporcionais de embarcações do país. Né? É só um lago, fica ali competindo com a Bahia. Você ter noção o nível, né? Do ponto de vista proporcional, o tanto de embarcação, tanto de gente rica que tem condição de ter embarcação de luxo. Então a gente colocou as embarcações para serem taxadas. O carro da pessoa, o carro popular paga IPVA. A lancha não paga IPVA. O iate não paga IPVA. E o jatinho que fica estacionado no DF, no aeroporto, ele não paga imposto para o Distrito Federal também. Então a gente está querendo taxar, criar uma espécie de IPVA dos jatinhos, 600 jatinhos, e criar o IPVA das embarcações de luxo. E eu chamo embarcações de luxo aquelas que são qualificadas no mercado acima de 500 mil reais só. Então essas são as mais caras, são os iates, as grandes lanchas. Essas para contribuírem o mínimo, né, com o Estado e com as políticas públicas. Né? Então, essa é um pouco a nossa ideia. Quando a gente pensou nesse cálculo, a gente levou em consideração o jatinho do ex-governador Ibanez Rocha, porque ele tem um jatinho, né? E a gente foi fazer o cálculo do IPVA do jatinho dele, né, no percentual, na alíquota que a gente colocou no projeto. Ele pagaria 600 mil reais por ano. Né? Para quem tem um jatinho, né, milionário, gigantesco, isso não é nada, e ele contribuiria com as políticas públicas, né, pagando seu imposto anualmente, como todo mundo paga. O dono do carro popular, ele não paga seu imposto? Por que o dono de jatinho não está pagando seu imposto aqui para o Distrito Federal? E você sente que você encontra muita resistência nessas causas para diminuir a desigualdade social? Com certeza. Nós apresentamos um outro projeto de lei para acabar com a escala 6x1 em todas as empresas que prestam serviço com o Estado, né, com o poder público no DF. Eu não posso legislar sobre a escala 6x1 federal, porque eu sou deputada distrital. Então, só quem pode legislar sobre a CLT são deputados federais. Então, a deputada Érica Hilton é a primeira signatária da PEC pelo fim da escala 6x1, mas aqui eu apresentei para acabar com a escala 6x1 nos contratos de trabalho das empresas que prestam serviços para o GDF. Que nisso a gente pode, tá tramitando na Câmara. Né? Porque é um absurdo, né? As pessoas não terem espaço de descanso para viver a cidade, viver a cultura, ter plenitude na igreja, fazer qualquer coisa que elas queiram fazer. Elas não têm tempo nessa escala 6x1, que é uma escala assim, realmente é muito extenuante, muito dura, muito difícil. Então, esses projetos, né, da taxação, da escala de trabalho, eles encontram muita resistência no mundo político. Porque o mundo político, gente, ele ainda é muito tomado, né, por essa elite econômica, né? A gente tem assim, quem chega lá são os representantes dos mais ricos, né? Então, a gente percebe que essas causas acabam não
tendo vazão, não tendo apoio. E mesmo aqueles que chegam lá por representação popular, muitos acabam se convertendo à lógica política, sendo financiados, transitando nas rodas, nos coquetéis, nesses espaços, né, que são os espaços dessa elite econômica da cidade, do país. Então acabam abandonando os projetos populares, os projetos de igualdade. Então, por isso que a gente precisa tomar o legislativo, os legislativos em todas as esferas, com as representatividades de quem de fato tem a cara do povo. Porque só quando a gente ocupar esses espaços com maiorias de quem tem a cara do povo, a gente vai ter condição de mudar a lógica das políticas públicas, inclusive dos impostos, da tributação, né? Colocando um pouco mais de igualdade, pitadas de igualdade que a gente não tem hoje em todas as esferas. Sim, sim. E outro projeto também que eu queria falar um pouco sobre, que tem a ver com esses outros, é a tarifa zero, que você sempre defendeu e que hoje em dia é aprovada para domingos e feriados. E aí eu queria falar, o que você acha que falta para aprovar essa tarifa zero todos os dias da semana? Olha, ônibus grátis é fundamental para garantir o direito à cidade. O ônibus grátis, ele muda a lógica que a gente tem com a mobilidade urbana. Né? Todo mundo começa a andar no transporte público. A gente tem um problema estrutural no DF, né? O povo chama de uma cidade carrocrata, né? Que é uma cidade que tudo nela é pautado no carro, o carro individual. A gente, quando viaja para outras cidades, no Brasil ou no mundo, a gente anda de transporte público, porque o transporte público é muito melhor. Então você vai em São Paulo, você vai andar no metrô de São Paulo, todo mundo anda no metrô de São Paulo, né? Assim, é diversificado o público que anda. Anda quem vai trabalhar, anda quem vai passear, né? Anda no metrô do Rio, anda no ônibus no Rio de Janeiro, enfim, em outras cidades brasileiras, em Belo Horizonte e fora do Brasil, né? Você vai em Santiago, no Chile, por exemplo, em Buenos Aires, na Argentina, as pessoas vão andar de transporte público, tem sistemas integrados de transporte público, né? Que são extremamente bons para a dignidade da população, às vezes, né, bem cuidados, né, com sincronia, onde tem começo, meio e fim, o transporte funcionando, com sistemática, né? Passa ônibus toda hora, o metrô chega toda hora, com tempo, enfim, pensado para garantir o direito das pessoas à mobilidade urbana, o direito à cidade, a viver a cidade, né? No DF, nós temos uma lógica ao contrário dessa, né? Oposta. Tudo é feito pro carro. Então a prioridade das obras são mais viadutos, mais faixas, estimulando o carro. A gente tem aqui 1.600.000, se eu não me engano, no último dado, de carros, quer dizer, quase, na verdade mais, quase 2 milhões de carros e umas 250 mil motociclistas, né, no Distrito Federal. Então a gente tem aqui, a população é 3 milhões, quase a população de carro. Por quê? Porque o trabalhador às vezes quer necessariamente ter carro, ele quer ter o carro dele, todo mundo quer ter o seu carro no Distrito Federal. Mas, se o transporte fosse bom, isso não virava prioridade. Quantas pessoas que a gente conhece que mudam de cidade e vendem o carro? Porque conseguem ter mobilidade sem precisar de um carro individual. O DF podia mudar a sua lógica. E o primeiro passo para mudar essa lógica, que é a pressão, é melhorar o transporte público, obviamente, e a tarifa zero, ônibus grátis todo dia, ele poderia ajudar muito nesse processo. Ó, vocês terem noção, aumentou em 60% o volume de usuários nos domingos e feriados. Essa é a média de aumento dos usuários. Quer dizer, pessoas que deixaram de pegar o seu carro individual e começaram a usar o transporte público. E olha que está precário, que tem uma frota muito reduzida nos domingos e feriados, eles não aumentaram a frota mesmo com o aumento. No dia da parada LGBT, foi um dia que eu olhei o dado, né, lá. No dia da parada LGBT de Brasília, aumentou em 100% o número de usuários do transporte público do DF, do ônibus e do metrô. Quer dizer, dos grandes eventos, o aumento, né, você pega o carnaval, a parada e outros grandes eventos, jogos de futebol mais populares, você vê o aumento gigantesco do uso do transporte público, né. Então eu acho que a tarifa zero e o ônibus, que é o ônibus grátis, né, para as pessoas entenderem, porque tarifa zero às vezes não comunica, né. O ônibus grátis, ele é justamente a gente dar direito à cidade e fazer uma revolução na mobilidade urbana do DF. E aí, como é que isso se explica? Quem vai pagar essa conta? E as pessoas não entendem isso. A tarifa usuário hoje, que é aquela tarifa que a gente paga quando entra no ônibus, ela é uma tarifa que não custeia praticamente nada do transporte público. Hoje o valor do transporte é 2,8 bilhões do transporte público, só 20 a 30% é pago com a tarifa usuário. 75 a 80% é pago com subsídios, quer dizer, dinheiro dos impostos. Caramba. Então hoje praticamente todo o nosso transporte público, todo o nosso sistema de transporte já é subsidiado. Então se você tem mais pessoas no transporte público, você vai conseguir pagar essa conta, fechar essa conta. É possível o GDF subsidiar todo o valor do transporte público e as pessoas andarem
né, de ônibus, e você buscar outras alternativas de financiamento, né, através de outras estratégias, né, inclusive do dinheiro do Vale Transporte, dos trabalhadores, que pode ir para ajudar a financiar a tarifa zero, o ônibus grátis para todo mundo. Então, eu defendo essa pauta porque eu acho que ela vai mudar a nossa relação com a cidade, com a cultura. Imagina, um último exemplo desse tema, que é uma família que tem uma renda baixa, que mora numa RA do DF, né, e que quer curtir um show ou um dia no Parque da Cidade no domingo. Aí eles se organizam para vir. Uma família com 3 filhos. Só a vinda de transporte, se não tivesse a tarifa zero ônibus grátis, que é uma conquista, seria R$60 para a família estar no Parque da Cidade para curtir um domingo. Então, assim, hoje você economizando esses R$60 já é o almoço lá, já é a pipoca, já, sabe assim, você dá condições para as pessoas vivenciarem a cidade pela dificuldade de renda e pelo tamanho da nossa desigualdade social. Não, e assim, no DF também, porque foi uma cidade que, né, segregou um povo, assim, quando foi construída. Exato. Dele. E aí, inclusive, construir vias é totalmente isso, porque daí tira o foco de quem que vir. Sim. E aí, falando sobre um pouco o DF e os seus problemas, qual que você acha que é o maior problema atualmente do DF e quais medidas devem ser tomadas para a sua resolução? O pior problema do Brasil, eu falei que é a desigualdade social, né? E o DF é o pior dos piores. Porque no DF, o DF está, no índice de Gini, o DF está em primeiro lugar de desigualdade social do país. A gente está em primeiro lugar no ranking de desigualdade. E sabe o que é o estranho? Porque a gente, inclusive, aprende isso no Único, da criação de Brasília, desde o projeto do Juscelino, daquela criação toda de Brasília. O sonho do Juscelino. É uma coisa muito romantizada, mas a gente não vê o outro lado, que é um lado, por exemplo, dos candangos, né? Aquela coisa toda de tantos trabalhadores segregados. E como que esse contexto histórico de Brasília afeta diretamente como que a população de Brasília enxerga, não enxerga, na verdade, né, essa desigualdade social dentro de Brasília. Nossa, e ela é gigantesca. Vocês imaginam uma cidade como a nossa, que foi planejada, olha o fiasco. Uma cidade nova, 66 anos, que a gente fez esse ano, e uma cidade que está em primeiro lugar em desigualdade do Brasil, sendo que a gente recebe mais de 20 bilhões de dinheiro federal do Fundo Constitucional para ajudar a financiar nossas políticas públicas. A gente tem um orçamento proporcionalmente maior, 40% maior que o orçamento do estado do Pará inteiro. Né? Então, assim, a gente é uma fazenda no meio do território nacional, no meio do Goiás, que, assim, do ponto de vista territorial, muito pequeno, e mesmo assim a gente não consegue dar conta dos nossos problemas com 70 bilhões de orçamento público por ano. Quer dizer, isso é inaceitável, isso é o descaso, né, da elite política e econômica dessa cidade com a cidade. E a gente precisa falar sobre isso. A gente estar em primeiro lugar é uma vergonha dupla pelo tamanho do nosso orçamento, pelo tamanho do nosso território. Né? Você tem o Lago Sul, o oásis, né, da qualidade de vida, da arborização, das casas, do território, e você tem o Sol Nascente, né, que com uma inviabilidade, uma precarização, a falta de aparelhos públicos. Quer dizer, como é que você tem essa contradição no mesmo território? Isso é inaceitável. Então a desigualdade é o nosso principal problema hoje. E a desigualdade, ela tem um ingrediente a mais. Nós temos a maior renda per capita do país, quer dizer, se você distribui a renda do DF. Só que essa renda só reflete desigualdade. O trabalhador não tem uma renda adequada, ele não é bem tratado aqui, bem cuidado pela cidade, né? Eu vejo as deputadas do PSOL que acabam vindo para cá passar a semana, né? Deputadas federais, e eu encontro muito com elas, elas falam, gente, elas nunca viram uma saúde pública ruim como a daqui. Né, outras unidades da federação muito mais difíceis, com populações muito maiores, conseguem ter uma estratégia de atendimento na saúde pública muito melhor que aqui. Essa semana eu fui no hospital de base fazer uma fiscalização. Nossa, assim, cenas... Eu já fui muitas vezes, né, no hospital de base. Cenas lamentáveis, a situação da população do DF. Então, assim, eu acho que a desigualdade tem várias culminâncias, vários problemas. Um deles, talvez o principal, na minha opinião, depois da desigualdade em si, é a saúde pública, né? E a falta de acesso da população. A gente tem 70% da população do DF que usa o SUS completo. Todo mundo usa o SUS. Usa para uma vacina, usa para um preventivo, para uma orientação. Todo mundo é usuário do SUS. 100% das pessoas têm que ir eventualmente numa UBS. Você não vai conseguir uma vacina, uma tríplice em outro lugar, você não vai conseguir... Então você tem que ir numa UBS. Agora, você tem 70% da população do DF que usa 100% SUS. E essa população hoje não tem acesso à saúde de qualidade, porque a saúde hoje é um fiasco, é precária, é abandonada no DF. Sim. E aí, falando um pouco sobre saúde pública, né, uma coisa que a gente queria falar
Qual que é a principal medida, você acha, para o combate da saúde pública do DF, que hoje em dia é uma das piores do Brasil, né? Olha, eu acho que para melhorar a saúde pública do DF, a gente precisa melhorar o enraizamento e a atenção primária, que se chama na saúde, que é aquele primeiro contato com as pessoas. A gente quer mais prevenção, porque o último contato da doença, ele já é caótico. Os hospitais estão lotados. E eles ficam lotados porque a pessoa acaba não tendo atendimento, não consegue fazer a cirurgia eletiva, não consegue a consulta especializada, não tem o primeiro atendimento lá na ponta, que é na UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde. Nós temos 175 unidades básicas de saúde no DF. A gente precisa aumentar esse número, a gente precisa praticamente duplicar as UBSs, né, com mais equipes da Estratégia de Saúde da Família espalhadas pela cidade, com mais atendimento, com médicos especializados e médicos de família nas unidades básicas de saúde. Porque se você tem prevenção, se você tem exame, se você tem medicação, se você tem as cirurgias eletivas acontecendo, as pessoas não chegam lá no último caso sem tratamento, que elas já chegam numa situação muito piorada nos hospitais. Então, para diminuir a porta de entrada dos hospitais, você tem que ter as UBSs funcionando. E eu acho que é isso que nós precisamos no DF como solução, como primeiro passo para solucionar. E óbvio que nós temos assim o atendimento oncológico, né, que são as pessoas que estão doentes com câncer, ele precisa melhorar. É preciso um hospital especializado que cuide dessa questão, com fluxos que realmente atendam a pessoa com rapidez. A gente sabe que é uma doença muito rápida, então a pessoa às vezes fica 4, 6 dias internada sem um acompanhamento, sem a visita técnica de um oncologista, aquilo pode piorar muito. Eu fui no hospital de base essa semana e vi um caso de uma senhora que ela estava 6 dias internada com câncer cerebral, não sabia se ia fazer a cirurgia. Há 6 dias sem o parecer de um oncologista. 6 dias para um câncer cerebral é muito grave, né? Sem um parecer, sem um exame da dimensão do câncer dela. Isso é muito grave. Aquilo ali pode ser decisivo para salvar a vida dela. Então, é preciso melhorar o atendimento oncológico, né? Então, acho que é outro elemento importante. Tem várias questões na saúde, mas se você me pedisse uma para dizer hoje, eu diria que é melhorar a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, que são o primeiro contato da saúde com a população. Exatamente. E assim, como você diz, o primeiro contato, já que 70% da população do DF utiliza dessas unidades básicas de saúde, né, unidades públicas, e a gente vê que muitas vezes elas são superlotadas e etc. A gente vê a situação vulnerável dessas pessoas, tendo em vista, né, que elas necessitam disso, tendo em vista que existem tantas doenças, tantas coisas que às vezes as pessoas estão passando ali e elas não têm um mínimo, né, de estrutura. Apesar de que existem muitos governadores, muitos políticos como você, que realmente tem esse foco ali, realmente em minorias, em pessoas que não têm esse acesso. E como que você acha que isso poderia ser ampliado, além das UBSs, né? A garantia mesmo futura. Como que você vê um futuro garantido em que a gente tenha pelo menos um aumento dessa porcentagem, né, dessa percentuagem de pessoas que tenham acesso garantido, assim, de qualidade dentro das UBS? Assim? Olha, a gente passou no Brasil um processo de universalização da educação. A gente não tinha no Brasil esse processo, né? Claro, de universalização da educação acontece, né? De universalização da educação. Isso foi porque isso foi uma campanha nacional. Né? A gente aumentou o número de escolas. Hoje nós temos, se você comparar saúde e educação, eu falei, a gente tem 175 UBSs. A gente tem 705 escolas públicas espalhadas pelo DF. Isso fez parte da universalização da educação. Não é simples, mas foi uma estratégia que foi uma luta, que foram lutas de décadas, né, para enfrentar o analfabetismo, a inclusão das pessoas na educação básica. Esse é um processo. Nós precisamos desse processo de educação em saúde e de ampliação da nossa rede, com ampliação de profissionais com capacidade de atendimento qualificado. Então eu acho que a ampliação das UBSs é o primeiro passo para isso acontecer, para a universalização do atendimento em saúde. E aí eu acho que a nossa aposta tem que ser a estratégia saúde da família. Porque a estratégia saúde da família é o acompanhamento integrado de diversos profissionais, que é o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, o dentista, todo o técnico de enfermagem, o agente de saúde, toda a equipe multiprofissional pensando a saúde daquela família, daquela comunidade a partir da sua realidade. E aí você vai fazer os encaminhamentos, você vai fazer os exames, né? Aí você vai cuidar de várias camadas da saúde, porque a saúde não é só a doença. Exatamente. A saúde, ela é antes disso, né? O direito à saúde vem com uma série de questões preventivas e de orientações do cuidado. Então, quem tem mais cuidado com a sua saúde e prevenção, tem menos chances de ter doença. Quem tem mais informação, campanhas de informação, por exemplo, são fundamentais, né? Saneamento básico é fundamental.
porque tudo isso previne os problemas posteriores de saúde. E é para isso que funciona a estratégia de saúde da família, que eu acho que eu defendo como o coração da mudança na saúde pública. Eu queria entrar agora só nos últimos tópicos, né, da nossa conversa, que são dois que você fala muito, que é a segurança pública do DF e o apoio com as minorias, porque é uma comunidade que existe. E aí eu queria falar sobre o programa de proteção dos defensores de direitos humanos, que tem sido efetivo. Você acha que tem sido efetivo na prática? E quais desafios ainda existem? Ó, temos muitas dificuldades, né, no programa de defesa dos defensores dos direitos humanos. Eu sou um defensor de direitos humanos, estou na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos há 7 anos e 4 meses agora, né, terminando esse mês de abril, e numa experiência muito legal, muito importante e transformadora para a minha vida, né, assim, foram milhares de denúncias que a gente recebeu ao longo desses anos na Comissão de Direitos Humanos, milhares, assim, denúncias horrorosas de todo tipo de violação, né, assim, contra mulheres, contra pessoas negras, no sistema prisional, na saúde, no sistema socioeducativo, na educação, todo tipo de denúncia, e a gente tem tentado encaminhar essas denúncias. E qual é a fragilidade que nós temos no sistema? As vítimas, as pessoas que denunciam as violações de direitos humanos, às vezes o agressor tem rede, né, uma rede criminosa junto com o agressor, e a vítima não tem rede e o Estado não dá proteção ou a proteção que deveria para as vítimas, né, de violações de direitos humanos. Esse é um problema que nós temos hoje. O governo federal tem um programa de proteção à vítima, o governo do DF não tem um programa efetivo de proteção às vítimas, né, de violações de direitos humanos, então a gente tem essa dificuldade. Qual é a nossa principal estratégia de proteção? A institucionalização da denúncia. Quando a denúncia é feita formalmente, o agressor geralmente acua. E em alguns casos e alguns perfis de denúncia, você consegue, por exemplo, na Maria da Penha, você consegue estabelecer medidas restritivas, você consegue consequências rápidas, mas em outros casos não, é uma luta longa. Então a gente conta com poucos aliados. Então a nossa estratégia é a institucionalização da denúncia e muitas vezes uma outra estratégia de proteção é a visibilidade. A vítima acaba tendo que se expor, porque a visibilidade acua o agressor, né? Então essa acaba sendo uma outra estratégia, né, de enfrentamento a violações de direitos humanos. Então eu vejo essas duas, mas com muitas dificuldades. Mas a minha avaliação dos programas ainda é que há muita precariedade, dificuldade de inclusão das pessoas. Sim, e aí pra gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre representatividade, porque você é o primeiro deputado distrital assumidamente gay da Câmara dos Deputados. E pra você, qual que é a importância dessa representatividade? A representatividade ela é muito transformadora. Eu tenho muito orgulho de estar nesse espaço, mas a representatividade ela tem várias camadas, né? Sim. Estar nesse espaço é também ser vítima de homofobia. Estar nesse espaço com certo ineditismo também é ter que pensar como essa representatividade tem que se dar na prática, no cotidiano, e como é que ela pode impactar a sociedade. Quando eu cheguei lá, as pessoas achavam que eu só ia falar da pauta LGBT. Ah, porque eles elegeram LGBT, ele vai falar da pauta LGBT. Não. A gente quis e prova todos os dias que uma pessoa LGBT que ocupa espaços institucionais no Legislativo, ela pode falar de todas as pautas. A gente é o mandato da tarifa zero, do ônibus grátis, a gente é o mandato que defende a saúde pública, eu fui o relator da CPI do feminicídio, o primeiro signatário do pedido de CPI da saúde, também o primeiro signatário do pedido da CPI do BRB do Master, é o deputado que fiscaliza a questão do BRB do Master no Distrito Federal e denuncia esse escândalo de corrupção, é o deputado que atuou na discussão do projeto urbanístico da cidade, na educação, financiando projetos pedagógicos nas escolas públicas. Então, a gente tem dado uma demonstração que a representatividade ela pode ser um amplificador e não um limitador da nossa atuação política, né? Isso para todas as esferas. Eu defendo a comunidade LGBTI+, estou dentro do Legislativo também para defender essa comunidade que ainda é minorizada politicamente, do ponto de vista do acesso aos seus direitos. A homofobia tem estado presente, a gente tem casos recorrentes de LGBTfobia que acontece contra as pessoas, chegam na Comissão de Direitos Humanos, e a gente é um mandato de portas abertas para defender os direitos da comunidade LGBT. Tenho muito orgulho de ter apresentado uma série de projetos relacionados a esse tema na Câmara Legislativa, mas a gente tem demonstrado que a nossa representatividade ela é muito ampla. A gente também é um mandato que defende as grandes causas da cidade. E eu acho que é isso que é o mais interessante da representatividade. Cada vez mais pessoas fora da comunidade LGBT têm reconhecido o nosso trabalho e têm dito, olha, Fábio, eu não sou da comunidade LGBT, mas apoio
a sua candidatura ou a sua pré-candidatura, estou com você, sou um apoiador do mandato, porque entende aquilo que a gente tem feito na Câmara, com independência, com fiscalização, com seriedade. Então, acho que essa é a transformação, a representatividade, e a gente mostrar também uma certa naturalidade. A gente ocupa os espaços, mas a gente não se limita. A gente não é só a nossa orientação sexual ou a nossa identidade de gênero, né? A gente anda no transporte público, usa a saúde pública, foi aluno da educação pública, vivencia a educação, é educador, é assistente social, é servidor público. A gente é um monte de coisa, né? A gente é um conjunto de questões que formam a nossa personalidade, como a gente socializa na sociedade. E eu acho que a representatividade também, além de ser fundamental, ter uma pessoa LGBT ali, também é fundamental entender que uma pessoa LGBT pode muito naquele espaço e pode muito mais que uma pauta só. E eu acho que foi essa experiência que eu vejo como muito positiva dentro do Legislativo. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essa futura geração, para a galera que está aqui na escola. Uma mensagem do que você acha. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade, pelo espaço, toda a equipe, né, da Folha aqui, dizer para vocês que é uma experiência maravilhosa estar com vocês aqui, muito legal o papo, entender um projeto tão importante para a escola, né, assim, que eu acho que transforma a vida de vocês, né, politiza, enriquece a vida de vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui, satisfeito, excelente estar com vocês aqui e deixar uma mensagem para quem for assistir o podcast, dizendo que ocupem a política. A política, ela é fundamental para a transformação da realidade e a política, não entendam ela só como uma política institucional. A política também é a ocupação de outros espaços, é a organização coletiva, tem vários coletivos no movimento social, na juventude, de mulheres, pessoas negras, LGBTs, por moradia, enfim, por muitos temas que mobilizam a sociedade e a gente precisa se organizar coletivamente. As coisas não vão se transformar por inércia. As políticas públicas não vão melhorar pela apatia e pela inércia, elas só vão melhorar quando a gente se engajar para que elas melhorem, e o nosso engajamento é fundamental. A elite, aquela minoriazinha de 1%, ela está engajada, ela está organizada para patrocinar a nossa apatia e o nosso distanciamento da política. Mas a gente se organizando, a gente pode participar da política e isso pode fazer muita diferença. Se eu pudesse dar um recado, participem, ocupem a política para a gente conseguir transformar a nossa sociedade. Essa é a minha experiência de mudança da realidade, eu acho que pode ser a experiência de muita gente. Obrigada, viu, Fábio? Obrigado, Obrigado, gente. Fábio. Feliz de estar com vocês aqui.